Salve Maria, muito boa noite a você que está nos ouvindo. Se já tem alguém aqui com a gente, pode nos dizer se o som está bom. Boa noite, meu marido amado, Rodrigo. Raimundo, tudo bem com você, querido? Boa noite, meu bem. Mais ou menos, né? Boa noite aos nossos amigos ouvintes, aqui pelo YouTube, também pela Rádio Navegantina. Realmente, eu acredito que vocês, pela minha voz, já podem perceber que eu não estou assim muito bem, né? Mas a gente vai levando, né, querida? A gente vai oferecendo toda essa nossa luta aí, e aí a dor, ela toma um novo significado, um novo sentido, né? É isso mesmo. É importante que a gente não pare na dor, né? Até cogitamos hoje de não apresentar o podcast, né? Porque realmente, assim, o nosso corpo, às vezes, não responde como a gente gostaria, né? Nós sentimos cansaço e, né, um pouco as dores também são sempre problemas, assim, dificultam, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui, né, com um pouco mais de esforço do que nos outros dias. Quem nos acompanha já há bastante tempo, tem seguidores aqui, perseguidores, como dizem, né, que nos acompanham desde o tempo dos Cooperadores da Verdade. É verdade. E sabem que eu sofro com a renite, né? Essa renite alérgica, a sinusite. Inclusive, antes dos Cooperadores da Verdade, quando nós apresentávamos aquele programa de rádio lá em Itajaí, na rádio comunitária, a Rádio Conceição FM, às vezes como eu apresentava o programa sozinho, às vezes eu mandava uma mensagem durante o dia, assim, uma mensagem geral para a galera, né? Hoje não vai ter programa por motivos de saúde. Então, é uma coisa assim que Deus me conhece, conhece meu coração, sabe a vontade que eu tenho de estar com vocês, né? A vontade que eu tenho de estar sempre apresentando os programas, gravando os vídeos, fazendo as lives, mas nem sempre é possível, né? Devido a essa condição que eu tenho aí. Então, eu já peço desculpas antecipadamente, se de repente, durante a transmissão, eu acabar tossindo, ou sei lá, né, espirrando, enfim, porque é uma coisa que me persegue já há muito tempo. Olha quem está com a gente já, olha. Ó. Boa noite, Orlando. Salve Maria, querido amigo. Já estamos, então, aqui e, como o Rodrigo falou agora há pouco, nós estamos ao vivo também pela Rádio Navegantina. A Rádio Navegantina você acessa, né, pela internet, a Rádio Navegantina.minharadioonline.net. Está aparecendo também aí na tela, tá? Você pode clicar, acessar lá a qualquer hora do dia. É uma programação bem extensa, muito bacana. Vale a pena você entrar lá para conhecer também a programação da Rádio Navegantina. Do nosso amigo, professor Orlando. Já conferiu aí como é que está o som, Carol? Já sim, acabei de entrar e ver que está tudo certo. Podemos começar o nosso momento de oração, né? Entregando a Deus, pedindo auxílio do Espírito Santo para podermos apresentar esse programa, né? Que seja de bom proveito espiritual, né, para as almas, que seja um programa edificante, né, que possa alcançar aquelas almas que precisam, que seja também para o nosso crescimento espiritual. Em nome do Pátria, et Filho, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Em nome de Pátria, et Filho, et Spiritus Sancto. Amém. No programa passado nós falávamos sobre Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então nós estamos começando a estudar no Catecismo a parte que trata sobre Deus Pai,
né? E aí a gente vai ver hoje sobre a Santíssima Trindade. Só que assim, ó, a gente vai falar sobre a Santíssima Trindade, só que a gente continua no catecismo sobre Deus Pai. Tá? A gente fala que vai falar sobre a Trindade, mas a gente vai continuar um pouquinho em Deus Pai, que é a primeira partezinha ali do credo, né? Credo in unum Deum, Patrem, omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium hominum et invisibilium. Aí depois a gente vai para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, enfim. Né, Carol? Exatamente, isso aí. Então vamos lá, né? A gente viu aqui, coloquei como descrição para o vídeo, que a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser, como Santíssima Trindade, constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Eu achei interessantíssimo, né, porque a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, né, como que Deus ele foi se revelando aos poucos, né? Quando a gente fala que Deus Pai é Criador, que Deus Filho é Redentor e que Deus Espírito Santo é Santificador, essas três funções diferentes, elas são muito humanas, assim, pela a nossa limitação humana, a gente acaba colocando essas funções, assim, para Deus. Mas a Santíssima Trindade é Criador, né? A Santíssima Trindade é Redentor. A Santíssima Trindade é Consolador, é Vivificador, é Santificador. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois são um único Deus, certo? E é interessante quando a gente pensa na Santíssima Trindade como um mistério, né, gente? Nós já falamos isso também aqui em outras oportunidades, com relação ao mistério e ao milagre, né? Existem coisas que são milagres de Deus, né? Nós acreditamos, sim, o nosso Deus é um Deus de milagres, né? E muitas provas, muitas evidências disso, né, nas Sagradas Escrituras, e até hoje, né, até hoje mesmo no nosso cotidiano nós vivenciamos, né, milagres de Deus. Agora, o que envolve o mistério, né, da igreja, nós podemos acessar através da fé. Então, isso que é o mais importante para ficar para nós, assim, né, na nossa... digamos assim, o que vai sobrar, né, de tudo isso é realmente a nossa fé, né, que vai fazer a gente alcançar a esse mistério, né? Então, é interessante o catecismo da Igreja Católica, ele diz aqui, né, que todos os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes disso, eles respondem creio, né? Então, porque a pergunta manda confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é interessante, está lá no número 232 do Catecismo, né? E o 233 vai falar que os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes desses três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Então, olha que interessante, né? Muito interessante a gente pensar
que o mistério da Santíssima Trindade, em primeiro lugar, é mistério, né? Então, e talvez até é um dos mistérios mais difíceis, né? Da compreensão humana, digamos assim. Então, por isso que ele está é um mistério central da nossa fé, da fé e da vida cristã, né? Um mistério que foi nos revelado por Deus, foi nos revelado do alto, né? Que senão também nós não teríamos como descobrir. E então é interessante depois, até eu acredito que esse número aqui é o 234 do Catecismo, vale até uma meditação, né? Para você procurar aí na sua casa, ou pela internet mesmo, você procura Catecismo da Igreja Católica, número 234, e vai falar sobre esse mistério da Santíssima Trindade, como um mistério central da fé e da vida cristã. Vou fazer um comentário aqui, pode ser até um comentário um pouco bobinho, mas eu acho que é interessante. Existe uma música daquele grande grupo conhecido no mundo inteiro, os Beatles, né? É uma música chamada Come Together. Come Together, ela tá no álbum Abbey Road. E aí tem um trecho aqui da letra de Come Together que diz assim: One and one and one is three. Um mais um são três, né? Um mais um são três. E aí, na Santíssima Trindade essa matemática não fecha, né? Um mais um é igual a um, né? Então você tem o Pai mais o Filho mais o Espírito Santo é igual a um único Deus, né? Três pessoas distintas num único Deus. E aí eu me lembro, e você que está nos acompanhando aqui, que participa da Missa Nova, participa da Renovação Carismática Católica, certamente você já ouviu um canto que muitas vezes o sacerdote puxa para, no lugar do sinal da cruz, faz esse canto. Porque você sabe, né, que a missa ela começa com o sinal da cruz, né? Então a missa vai começar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas muitas vezes eles substituem por um canto. Você lembra desse canto, Carol, que diz assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Lembra disso, Carol? Uhum. Aí isso é totalmente errado. Esse canto está totalmente errado, né? Se você participa aí de uma comunidade em que a equipe de liturgia puxa esse canto, converse com os músicos, converse com as pessoas. Se for o caso, converse com o seu padre também e explique para eles que esse canto é inadequado, porque nós não estamos reunidos em nome do Pai, né? Em nome do Filho e em nome do Espírito. Não são três nomes, né? É o que diz aqui no Catecismo, já na primeira parte que você leu aqui, né, Carol? No 232, né? Não, no 233, né? Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há a não ser um só Deus, né? Não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né? Então são três nomes e assim um nome só. E no programa passado nós falamos muito sobre essa questão do nome de Deus. Então, só para te recordar rapidamente, né? No podcast passado, a gente falou, creiam só Deus, Deus revela o seu nome, né? É o Deus vivo, eu sou aquele que sou, né? É um Deus de ternura e piedade, o Deus aquele que é verdade e amor, né? Aí a gente viu que Deus é verdade, que Deus é amor, que Deus é ternura, que Deus é misericordioso, né? Tudo isso a gente viu no programa passado, né? As consequências da fé no Deus único. E hoje a gente está continuando aqui, né? Vendo que é um único Deus, sim, mas são três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, não são três nomes, né? E
uma outra realidade bem interessante que eu encontrei aqui foi do número 236. Vamos dar um salto ali do 234 para o 236. Eu queria que você lesse ali sobre o que falam os padres da igreja. Uhum. Os padres da igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima do Deus Trindade, e com o segundo todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Exatamente. Então, o primeiro termo é Deus nele mesmo, ou seja, a identidade de Deus, aquilo que a gente estava vendo no episódio passado, né? E o segundo, tudo aquilo que Deus fez para a salvação do homem, as obras de Deus na história. Como então é possível ao homem saber que na identidade de Deus, na teologia, ele é trindade? Ora, olhando para a ação de Deus na história, né? Toda a revelação da Trindade acontece em Jesus Cristo, pois aqui na Terra ele começa a chamar Deus de Pai, Abba, né? E se comporta como sendo filho. Então veja, é a partir da encarnação do Verbo que a gente começa a ter uma compreensão da Trindade. Tem muita gente que faz uma confusão imensa, né? Que Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, é o Deus feito homem, né? Então, algumas pessoas passam a acreditar que Jesus Cristo passou a existir a partir da encarnação do Verbo, mas não. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então é Deus eterno, né? Desde sempre Jesus já existe, né? Além disso, Jesus é filho de Deus de uma maneira muito particular. Ele não se refere a Deus como sendo nosso, mas sempre meu Pai e vosso Pai. É, isso aí. Isso se dá justamente pelo jeito diferente de ser filho. Então veja só, é interessantíssimo, né, que ele vai sempre falar de Deus como sendo o seu pai, porque ele se coloca na posição de filho como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas Deus é pai de todos nós, porque é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então, mas quando a gente fala isso, algumas pessoas podem questionar dizendo que ele ensinou o Pai Nosso, né? Ah, mas Jesus não dizia assim, Pai Nosso? Porém, o que ele disse, na verdade, foi: quando orardes, vós devereis dizer assim, Pai Nosso, que estais nos céus, né? Pater Noster. E assim se dá em todas as orações de Jesus. Então, veja só, isso tem que ficar muito claro para nós, né? Que existe uma diferenciação, uma forma diferente de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus? Somos, pelo batismo, porque fomos incorporados à igreja, fomos incorporados ao Cristo cabeça. Sem a igreja, nós não somos filhos, nós somos apenas criaturas, né? Jesus é o Filho, esse sim por excelência. A partir do nosso batismo, Deus olha para nós e não vê o professor Raiman, não vê a Dona Maria Carolina, não vê o seu João, o seu José, né? A Dona Chica, não. Ele vai ver o seu Filho Jesus, porque fomos incorporados a Cristo através do batismo, através da nossa entrada na igreja. Então, nós, como igreja militante, fazemos parte desse corpo místico de Cristo, né? Que é a igreja, o qual ele é a cabeça. Agora, Jesus tem uma forma muito particular de ser o Filho, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, a gente não pode confundir, né? Se você ler os evangelhos, você vai ver sempre que ele vai falar o meu Pai e o vosso Pai, como duas coisas diferentes, dois graus assim diferentes de relacionamento com o Pai. E quando ele ensina o Pai Nosso, ele fala, vós devereis dizer Pai Nosso. Então, nós chamamos Deus de Pai Nosso porque nós somos um só com ele, né? Exatamente. Essa oikonomia, né, como se fala, é interessante esse termo, né,
que vai designar aí as obras, né, de Deus, é interessante porque todas as obras revelam quem é Deus, né? Quem ele é em si mesmo. E, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Então, acontece o mesmo, assim, de uma forma analógica, né, digamos assim, entre as pessoas humanas, né? A pessoa mostra-se no seu agir, e quanto melhor nós conhecermos uma pessoa, melhor nós compreenderemos o seu agir, né? É interessante isso. A gente conhece uma pessoa e a gente sabe a forma como ela reage, a forma como ela vive, né? As coisas que ela vai fazer. Então, porque a gente conhece aquela pessoa. E assim se dá com Deus também, né? O Orlando colocou aqui, ó, na minha paróquia cantam essa música. E lá em Itajaí, quando morávamos lá também, muitas paróquias que a gente frequentou cantavam essa música, e inclusive eu cantava, você cantava, né? Demorou muito para a gente conseguir entender isso, não é, meu bem? Foi. E foi, na verdade, até um alerta num curso, né, que a gente fez, né? Que o padre explicou sobre isso, né? Sobre essa questão. É muito sutil, né? Assim, essa questão também envolve um pouco de língua portuguesa, né? Então, mas é importante, assim, que a gente não se acostume a falar dessa forma, porque senão daqui a pouco a gente está dizendo que Deus são três deuses, né? Exatamente. E aí, né? se são três deuses, a nossa religião não é mais monoteísta, ela já é politeísta, né? Nós iríamos acreditar em três deuses diferentes. E se existissem três deuses diferentes, deveria haver ali uma espécie de hierarquia entre eles, né? Deveria haver um mais poderoso do que os outros dois, certo? E não existe isso. Deus, ele é um só. Isso tem que ficar muito claro para nós. E você falou em questão de língua portuguesa, né, Carol? E é importante porque na língua portuguesa, muitas vezes, as palavras, elas não dão aquele sentido forte que tem nos termos originais, como no grego, por exemplo. Então, quando a gente fala aqui na oikonomia, né? Se a gente for traduzir para o português, é economia. Economia. E quando a gente fala em economia, as pessoas já pensam em valores monetários, né? Capitalismo e tal, compra, venda e tal, loja, né? Economia, inflação e tal, essa coisa toda. Mas a economia de Deus, sempre que você ouvir dentro da Igreja Católica se referir a esse termo, a economia de Deus, está falando aqui então da revelação, das obras de Deus, né? E como, através das suas obras, ele vai se revelando. Se revelou lá no Antigo Testamento como aquele que é, né? Eu sou aquele que sou, o Pai de amor, de ternura, de verdade, né? E depois ele vai se revelar através do seu Filho Jesus Cristo, que vai dizer que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, né? Que vai se entregar totalmente, que vai nos ensinar tantas coisas, né? Ensinar a amarmos até mesmo os nossos inimigos, né? A rezarmos pelos nossos inimigos, a não amaldiçoar, sempre bendizer, sempre abençoar, e depois, então, vai enviar o Espírito Paráclito, né? Essa semana, domingo passado, foi a crisma do João Miguel, né, Carol? E a crisma é esse sacramento em que a gente recebe ali a confirmação do Espírito Santo, né? E é muito interessante porque nós não tínhamos ainda participado de uma crisma no rito tradicional. Então a gente estava sempre acostumado com a forma da missa nova, né? Na administração desse sacramento. A gente teve a oportunidade de participar aqui domingo passado. Vimos que existem algumas palavras no rito que são essenciais, que certamente não deveriam ter saído, não deveriam ter sido, o rito não deveria ter sido modificado, né?
Mas isso aí é opinião pessoal nossa. Ah, né? Sim. É como todos os outros sacramentos, né? Fazendo um parênteses aqui, que a gente já pôde observar, que a gente participou, né? Assistiu aqui, sem exceção, todos os outros sacramentos. A gente vê, assim, muitos... se perdeu muita coisa, né? Tanto de tradução, quanto na reforma litúrgica, né? Algumas partes, assim, do rito saíram fora, enfim. Mas é interessante a gente lembrar aí os nossos seguidores, os nossos amigos que nos acompanham no canal, que em breve a gente vai publicar um vlog, né? Lembrando que vlog é na segunda-feira, né? Sim. Então a gente vai publicar um vlog com algumas cenas da Crisma, né? Vai começar com a homilia do bispo, em que ele vai falar de São Pedro e São Paulo, né? Porque foi a festa de São Pedro e São Paulo, né? E depois ele vai falar algumas coisas mais específicas para ali os crismandos, e que realmente é de uma profundidade, assim, fantástica, né? Coisa que, como a Carol falou, a gente acaba percebendo como foi se perdendo ao longo dos anos. Mas voltando ali nessa questão de como que Jesus, ele é filho de uma forma toda diferente de nós, né? É possível perceber que Jesus não é somente filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E ainda que Deus é um só, mas não é sozinho. Pois né? Ele não é sozinho, ele é uma família, né? Então, a importância da família. A gente luta tanto pela família, né? E pela família tradicional, pela família verdadeira, né? Que existe um pai, que existe uma mãe, que existem os filhos, né? Cada um cumprindo o seu papel, né? Cada um com a sua assim função. Como é na Santíssima Trindade, né? Cada um tem o seu papel. Jesus Cristo nunca quis se passar por Deus Pai, né? E nem pelo Espírito Santo. Então, é interessante, assim, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu momento. E é interessante, assim, como quando você fala, né, Raiman, você falou agora, né, essa questão que Jesus, ele não é somente filho, ele é o próprio Deus, né? Mas Deus, ele não é um só, ele é um Deus em três pessoas, né? E você vê, assim, o quanto que é difícil para a nossa limitação humana entender esse mistério, não é mesmo? Então, por isso que, assim, a gente não pode também cair num erro, né, de uma heresia, de querer entender tudo ao pé da letra, querer, né, saber todos os mistérios de Deus, todos os desígnios de Deus, e daqui a pouco está apostatando a fé, daqui a pouco está procurando aí uma seita protestante, né, que, sei lá, mais fácil, ou enfim. Então, assim, a gente precisa, né, ter em mente, assim, esse mistério. É um mistério central da nossa fé enquanto católicos, enquanto cristãos, né? Mas é mistério. Então, né, que a gente tem, assim, que Deus nos conceda a fé, uma fé verdadeira e inabalável, para a gente poder acreditar, né, para a gente poder crer nesse mistério e não tentar entender, não tentar, né, isso que é importante. Você falando assim sobre a questão da heresia, né? Nós temos aqui no nosso canal, toda terça-feira, um vídeo sobre a história da igreja. Né? Ah, sim, começamos essa série agora, né? Pouco tempo. Sobre a história da igreja. E não foi ao ar ainda, mas vai muito em breve, os vídeos que vão tratar sobre o gnosticismo, que é uma heresia que atingiu toda uma época da igreja, foi veementemente combatida, mas que infelizmente ainda persiste até os dias de hoje. Né? De forma um pouco mais sutil, de forma um pouco mais mascarada, por assim dizer, oculta, né, ali escondidinha, mas ainda existe, e vocês vão perceber pelo vídeo, a gente vai mostrar onde que o gnosticismo está presente hoje em dia, né, e realmente é uma coisa até absurda, né, como é que isso aí tem sobrevivido dessa forma. Essa lógica, né, do pensamento, assim, porque... uma lógica ilógica, né? Porque, como a Carol falou, é você tentar explicar. Né? Isso. Então, a gente não deve tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade. Né? Santo Agostinho estava lá, caminhando na praia, pensando, tentando entender
a Santíssima Trindade. Talvez até ele quisesse escrever um sermão, talvez ele quisesse escrever um tratado, onde ele conseguisse explicar a Santíssima Trindade. A gente não sabe o que estava passando no coração dele, eu estou assim supondo dentro das minhas limitações, né? Mas aí, quando ele estava ali passeando na praia, ele viu aquele menininho, né? Aquele menininho que com uma concha, a concha é a vieira é o símbolo que está, um dos símbolos que está no brasão do Papa Bento XVI, né? Cooperadores da Verdade, nós usávamos como símbolo nos Cooperadores da Verdade a vieira também. Então, com aquela concha, com aquela vieira, o menino ia lá e enchia com a água do mar e corria para a areia e colocava dentro de um buraco. Isso. E ele fazia isso repetidas vezes, até que Santo Agostinho perguntou a ele: o que você está fazendo? E o menino disse: eu vou colocar toda a água do mar dentro desse buraco. E Santo Agostinho soltou uma gargalhada gostosa, né? Disse: meu filho, isso é impossível. Isso é completamente impossível, você colocar toda a água do mar dentro desse buraco. E o menino respondeu para ele: mais impossível ainda é você decifrar o mistério da Santíssima Trindade. Como é que aquele menino sabia, né? Logo em seguida o menino desapareceu. Seria um anjo? Seria o menino Jesus? Porque o menino Jesus já apareceu para vários santos, né? É verdade. Santo Antônio tinha visões do menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São Cristóvão, o menino Jesus, São Cristóvão. Muitos santos, né, tiveram essa graça de ver o menino Jesus, né? Então, quem sabe fosse o próprio menino Jesus tentando dizer para ele: olha, não tente explicar, você tem que simplesmente aceitar. Existem muitos mistérios que a gente não precisa explicar, a gente precisa aceitar. Agora, os gnósticos tentaram explicar, e vocês vão ver depois lá no vídeo, mas vou dar uma palhinha aqui, né? Tentaram explicar de uma forma que, como se o Deus lá do Antigo Testamento não fosse o mesmo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fosse um Deus menor, um demiurgo, né? Que criou a matéria, que criou o mundo. E a matéria é má, o mundo foi mal feito, foi mal criado, mal projetado, né? E por isso que todas as coisas relacionadas à matéria eram ruins. E que depois... Por isso que existe o mal no mundo, né? Porque ele foi mal feito. Assim. E aí, quando vem Jesus Cristo e vem falar do Deus Pai, ele não estava se referindo ao demiurgo, estava se referindo a outro Deus. Então é como se você lesse o Antigo Testamento e no Antigo Testamento fosse um Deus, e lá no Novo Testamento fosse outro Deus, né? Mas não, a gente sabe que não é assim. Deus foi se revelando aos poucos, né? Ele se revela lá no Antigo Testamento, depois envia o seu Filho, e por fim o próprio Filho vai enviar o Espírito Santo. E é como a Carol falava agora há pouco, Jesus não quis tomar o lugar do Pai, nem o lugar do Espírito Santo. Jesus podia ter dito assim: não, eu faço tudo sozinho, deixa comigo, eu vou morrer na cruz, eu não preciso do Pai para nada, né? E aí tudo que eu ensinei para vocês já é suficiente, já basta, não precisa mandar o Espírito Santo. Mas, pelo contrário, cada um sabe o seu papel, como realmente numa família. Hoje em dia, a sociedade moderna, ela quer fazer com que o homem e a mulher sejam colocados em pé de igualdade, né? No mesmo nível. Somos iguais, sim, perante Deus, temos a mesma dignidade perante Deus, mas cada um com a sua função. Um homem jamais conseguirá dar à luz um filho. Isso faz parte da função da mulher. E olha quantas notícias que a gente vê hoje em dia, né? Homem trans, e não sei o que. É tanta coisa, eu não consigo nem... Agora estou doente ainda, não consigo nem pensar direito nessas coisas. Mas a gente vê coisas assim de notícia de homem grávido, que deu à luz, e não sei o que. Eles querem deturpar tudo, né? Isso aí é uma coisa absolutamente satânica, né? E aí, como a gente já viu, né, que nas escolas não se comemora mais o Dia dos Pais, o Dia das Mães, né? Porque um homem pode ser mãe, uma mulher pode ser pai,
E assim, tem criança que tem duas mães, tem crianças que têm dois pais, tem agora o tal do poliamor, né? E aí não é mais um casal, é um trisal, é um quadrisal. Enfim, uma verdadeira bagunça, né? Mas voltando ali para a questão da revelação, né? Quando a gente olha para o relacionamento entre Jesus e o Pai, ali facilmente a gente descobre a presença de um terceiro, né? Que é o Paráclito, que é revelado por Jesus lá na última ceia. Jesus disse, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26 e seguintes, né? Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, né? Então é muito claro que são dois os paráclitos, dois os advogados, né? O Jesus é um paráclito, né? E o Espírito Santo é o outro paráclito, né, Carol? Exatamente. E como eu falei, a gente deve rezar, pedir a Deus a todo momento mais fé, né? Senhor, aumenta a nossa fé, né? Que eu possa crer, Senhor, sem questionar, né? Sem querer entender, sem querer aí desmistificar todo esse mistério, né? Importante a gente saber a nossa condição de filhos, né? E como filhos, né? Criados por Deus, que a gente possa né, apenas aceitar, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Aceitar essa realidade da Santíssima Trindade. Você pode continuar ali o catecismo, no número 237. Você leu 236 agora, né? Isso. 237. A Trindade é um mistério. Isso. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão e até mesmo à fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Já o próprio catecismo nos fala isso, né? Um mistério inacessível à razão. Então, assim, a ideia que se tem revelada dentro da economia, olha que eu falei sobre a palavra economia agora há pouco para não fazermos confusão, né? São as boas obras, né? Então, dentro da economia é que Deus Pai permanece habitando em luz inacessível e envia dois paráclitos ao mundo, né? O Filho e o Espírito Santo. É possível perceber a distinção entre eles pelo modo como foram enviados. O Filho se encarna e o Espírito Santo é enviado, mas não entra na história como filho. Deus é um, mas é três. É trindade. Coisa bonita da gente refletir, né? Que o Pai permanece habitando em luz inacessível. Então, quem tem acesso direto aqui ao Pai? Nós não temos acesso direto ao Pai. A gente vai ao Pai através do Filho. E a gente vai ao Pai através do Filho por meio do Espírito Santo. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, nas suas orações, né? Você pode perceber que nas orações da Santa Missa, a gente reza assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então a gente vai começar uma oração sempre dirigindo ao Pai. Ó Deus, você pode ver, o Senhor, mas esse Senhor não é referido ao Senhor Jesus, é o Senhor Deus Pai, né? Ó Deus Todo-Poderoso, que fizeste. Aí no finalzinho da oração a gente diz: isso vos pedimos por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, porque a gente está falando com Deus Pai, né? Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. É natural que quem está nos ouvindo e participa da Missa Nova perceba que esse por todos os séculos dos séculos foi retirado, né, da liturgia. Mas na missa tradicional a gente continua dizendo por todos os séculos dos séculos. Existe uma forma mais curta, muito comum na missa nova também, que é apenas assim, por Cristo nosso Senhor. Né? Faz a oração a Deus Pai e termina por Cristo nosso Senhor. Mas o mais comum, né, é que seja por Cristo, mas através do Espírito Santo. Né? Então, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui vivet reina, unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Né? Então, ali a gente percebe toda a Trindade, tá, na sua revelação completa. A revelação plena de que Deus é Pai e de que Jesus é seu Filho, somente se dá, obviamente, com a ação do Espírito Santo. Vê-se claramente que Jesus, nos evangelhos, tenta ensinar, tenta se revelar aos apóstolos, né? Os quais aos poucos vão crescendo em fé, crendo que ele é o Messias, mas não tem realmente a noção da profundidade do significado de Jesus ser Filho de Deus. Somente com a descida do Espírito Santo em Pentecostes é que eles compreendem. Então veja que são etapas a serem cumpridas. Quem é professor, aqui o Orlando está nos ouvindo, né? Professor de geografia, um excelente professor, né? Mas quem já deu aula sabe que você tem um planejamento, você tem um plano de aula. Né? Você não pode chegar na sala de aula no primeiro dia e começar a ensinar coisas lá do quarto bimestre. Você tem que ir seguindo uma lógica para que eles vão entendendo aos poucos, né? Você vai explicando toda uma caminhada. Quando chegar lá no final, você vai fechar ali com chave de ouro para eles terem um entendimento de tudo aquilo que foi transmitido. Claro que a gente não pode comparar, né? Porque os nossos alunos hoje em dia não querem nada com nada, acabam saindo de lá sem entender nada, né? Mas assim, falando aqui dos apóstolos, né? Então, Deus envia o seu Filho e Jesus, ele se revela como sendo o Messias, mas eles já esperavam um Messias. Isso era uma profecia muito antiga. O povo de Israel estava já há muitos anos esperando o Messias. Então, quando eles veem Jesus Cristo fazendo todas aquelas obras, todos aqueles milagres, todos aqueles prodígios, todos aqueles sinais, as curas, né? Ressuscitando os mortos, imagina que coisa, não? Você vê uma pessoa morreu, e aí de repente chega lá um homem e faz uma oração sobre aquela pessoa e a pessoa volta à vida. Você vai pensar assim, meu Deus do céu, quem é esse homem? Ele só pode ser o Messias prometido para nós, né, pelos profetas. Você vê ele expulsando os demônios, né? Então eles foram tendo aquela compreensão de que Jesus era o Messias, mas era difícil para eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus vai dando sinais e vai contando parábolas, né? Contando parábolas, né? Por exemplo, que um senhor tinha uma vinha, né? E aí ele arrendou essa vinha, e aí eles destruíram, né? E aí eles, no final, enviaram o filho. Então, essas questões assim, ele vai colocando, vai mostrando que ele é o Filho de Deus. E aí nós temos a belíssima profissão de fé de São Pedro, né? Porque quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não está perguntando assim, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele está perguntando, quem dizem os homens por aí, nas fofocas, nas conversas, por aí? O que eles dizem de mim? Vocês estão ouvindo, né? Vocês saem daqui, vocês vão para casa de vocês passam ali na mercearia da esquina e tal. Quem eles estão falando? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista,
Outros dizem que é um dos profetas que voltou dos mortos. Aí ele diz assim, mas e vocês? E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente. Claro, Pedro é o líder. Pedro é o Papa, né? Pedro é o primeiro entre os iguais, né? Então Pedro vai tomar a frente e vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, né? A palavra Cristo e a palavra Messias significa exatamente a mesma coisa. Messias, em hebraico, Meshiá, né? E Cristo em grego, tá? Mas é a mesma coisa. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ali, ele entendeu, e os discípulos entenderam que realmente tratava-se do Filho de Deus. Ele vai dizer, e eu te digo, Simão, tu és feliz, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Ou seja, não foi a inteligência humana que te revelou. Não é porque você ficou lá fazendo um tratado teológico. O Pedro era um pescadorzinho, né? Um pescador simples, humilde, bronco, né? Grosso, né? Como diz o gaúcho, era um índio grosso, né? E ele não ia saber isso pela sua própria inteligência, mas foi uma revelação divina, né? E por isso que eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o próprio Cristo também fala, né, meu bem, nessa parte, ele acaba dizendo assim, Cristo diz para Pedro também, que, digamos, ainda sobre esse tema, né, Cristo fala que eu rezei por ti, orei por ti, né, para que a tua fé não desfaleça, e que assim, com a tua fé, tu possa animar os demais, né, então, porque Cristo sabe da nossa fragilidade, né, digamos assim, do quanto a nossa fé é frágil, né? Exatamente, então... e é justamente por isso, por essa fé frágil, que apesar de Pedro ter confirmado naquele momento, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele teve esse entendimento, mas na hora da paixão, as pessoas disseram, você não é um dos discípulos dele? Não conheço esse homem, nunca vi esse homem, né? Negou Jesus por 3 vezes, né? Somente depois, somente mais tarde, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, é que eles tiveram, então, essa compreensão. Somente lá em Pentecoste, eles compreenderam verdadeiramente. Então, Jesus já tinha falado que o Espírito Santo iria recordá-los todas as coisas, né? Então foram 3 anos, você imagina 3 anos de catequese, e aí de repente o Espírito Santo desce sobre eles, e aquela carga, todo aquele conteúdo, tudo aquilo que Jesus ensinou vem assim, pum, na cabeça deles, de uma vez só, pum, dá aquela iluminada, o Espírito Santo, a gente fala, Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos, né? Dá aquela iluminada e eles, é isso mesmo, agora sim a gente está entendendo que realmente ele é o Filho, né? E aí essa noção de trindade, eu acho interessantíssimo porque a palavra trindade a gente não acha em lugar nenhum na Bíblia. Não tem. Não fala Deus trindade na Bíblia. Fala de Deus Pai na Bíblia, fala de Jesus Cristo e fala do Espírito Santo, né? Aí os nossos irmãos protestantes que afirmam a fé no sola escrituras, ou seja, somente acreditamos nas escrituras, somente se estiver escrito na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia, eu não acredito. Né? É isso que eles falam o tempo todo. Quando a gente vai onde entrar isso na Bíblia? em embate, né? Eles sempre vêm, mas onde está na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? E eles acreditam na Trindade. Como que eles acreditam na Trindade, se não está escrito na Bíblia? Isso eles aprenderam com quem? Com a igreja. Inclusive, existe aqui no Brasil uma ramificação da igreja luterana, que é a igreja luterana da Santíssima Trindade. Né? Tinha uma lá em Itajaí. Não me lembro. Ali perto da Promenac, ali na Barra do Rio, ali, aquela rua que você sai da balsinha que vai para Navegantes, não Ferro Bolt lá do centro. Sei. Aquela balsinha ali para Navegantes. A fábrica de papel.
da demolida fábrica de papel, ali tinha uma igreja de confissão luterana, Santíssima Trindade. Né? Não era da mesma lá do centro de confissão luterana? Não era, que ela já é diferente. E uma vez nós vimos uma em Brusque também. Nós estávamos indo lá para Nova Trento, passamos ali por Brusque e tínhamos também Igreja Luterana Santíssima Trindade. E você se pergunta, como que eles acreditam na Santíssima Trindade se não está na Bíblia, né? Então, é uma coisa que a Santíssima Trindade, gente, ela está na Bíblia, porque Deus se revela, o Pai. Ele envia o Filho, o primeiro Paráclito. E o primeiro Paráclito envia o Espírito Santo, o segundo Paráclito, né? A forma de envio, nós acabamos de ver, a forma de envio é diferente. O Filho, ele é enviado nascendo como um homem. O Espírito Santo, ele é derramado. Ele é enviado direto do céu, né? E aí a gente encontra as três pessoas ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estão ali, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Então, pela palavra Trindade não estar na Bíblia, a gente poderia pressupor que os luteranos e, consequentemente, os outros ditos evangélicos não deveriam acreditar na Trindade. Né? Não deveriam nem usar essa palavra, como se essa palavra fosse uma invenção da Igreja Católica. Sim, né? Mas a fé... desculpa te cortar, Carol, mas a fé trinitária, então, só para ficar bem claro isso aqui, ela foi estabelecida definitivamente pela Igreja nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Tá? Então, o que acontece? É aquela coisa que a gente já viu em outros programas da questão do dogma, por exemplo. Né? A questão do dogma. Que a Igreja sempre soube, mas agora vamos declarar. Né? Então, tem coisas que a Igreja sempre acreditou desde o início, desde os apóstolos, só que era tão óbvio que não havia necessidade de ter um documento escrevendo sobre isso. Aí começam a aparecer as heresias, como a gente citou aqui, uma delas o gnosticismo, mas tantas outras. Então é necessário que se reúna em concílio e o concílio declare solenemente, que o Papa fale ex cátedra, e aí ali a fé trinitária ela é estabelecida definitivamente, né? Exatamente. Não, eu ia comentar que é muito antiga, né, essa fé trinitária aí, já remonta dos apóstolos, mas que a própria igreja já havia reconhecido isso, né, na formulação do credo, né, no credo niceno constantinopolitano, por isso que tem esse nome, né, é uma junção dos dois concílios, né, o concílio ecumênico de Nicéia e o concílio de Constantinopla, né, como eu falei, assim, já a fé trinitária já era apostólica, mas aí a igreja tem que se posicionar, né? Porque muita gente começa um fala uma coisa daqui, outro fala uma coisa dali e tal, e a igreja precisa dizer. E é interessante, né, Raimundo, desculpa te cortar agora, mas quando a gente fala de dogma, a própria Igreja Católica, quando define um dogma, ela diz, né, que esse dogma, ele é geralmente os dogmas, todos eles são revelados pelo próprio Cristo, né? Por Deus, isso. Por Cristo, enfim. E a igreja apenas reconhece como dogma. E mais, a igreja, se você não assistiu aos nossos vídeos também sobre os dogmas da Santa Igreja, é importante que você faça, que se você é católico, você precisa conhecer os dogmas da igreja. A igreja tem dogmas que são verdades de fé, e você não é católico se você não acredita, ou se você duvida, ou se você questiona de algum dogma, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência e essa crença, né? Que a própria igreja fala, quando ela define esse dogma, ela diz, e quem não acredita ou quem não aceita, seja excomungado, seja, né, anátema, enfim. E eu ia dizer justamente que a gente quer fazer um programa um pouco mais curto hoje, porque eu tenho que ter um remedinho, tem que pingar no ouvido daqui a pouco, né? E a gente quer dar uma encerrada, talvez a gente encerre um pouquinho antes das 9 horas, mas aí eu olhei o relógio aqui, já são 5 para as 9. Né? Mas é interessante a gente reforçar aqui que lá no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, é que se confessou que o Filho é consubstancial ao Pai.
Isso é da mesma substância. Sim. Ele é um só Deus com ele. O segundo concílio ecumênico, reunido em Constantinopla em 381, conservou essa expressão em sua formulação do Credo de Nicéia e confessou o Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Luz de Deus, né? Luz de luz. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial ao As Pai. coisas vão se esclarecendo, né? Sempre. E a outra questão abordada pelo catecismo é a questão do filioque, que nós já até citamos aqui, aquilo que deu problema lá com os ortodoxos, né? Quando se fala sobre o Espírito Santo no credo niceno constantinopolitano, disse: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Esse do Filho, em latim, se diz filioque, né? O problema se dá porque no Concílio de Constantinopla não existe esse filioque, sendo certo que foi acrescentado posteriormente, né? Então, existe uma breve explicação sobre o que aconteceu aqui em relação à Igreja Ocidental. Eu acho que vamos atrasar um pouquinho o remédio, né, para a gente poder concluir isso aqui. Tá? Sim. Na Igreja Ocidental, aparece como profissão de fé dentro da missa pela primeira vez no terceiro Sínodo de Toledo, em 589. Nessa versão encontra-se também pela primeira vez num documento do magistério o filioque, talvez acrescentado só depois da conclusão do sínodo. O filioque do século VII em diante causou fortes controvérsias teológicas. Depois que o uso desse acréscimo já estava amplamente difundido, o Sínodo de Aachen, em 809, pediu a Leão III que o filioque fosse acolhido no símbolo de toda a Igreja. O Papa não acolheu o pedido, não porque repudiasse a fórmula, mas porque não queria acrescentar algo ao símbolo transmitido pela tradição. Mais tarde, o imperador Henrique II, que nós já gravamos um vídeo contando a história dele aqui também, por ocasião de sua coroação, no ano de 1014, obteve de Bento VIII que em Roma, durante a missa, se cantasse o símbolo da fé com o acréscimo do filioque. Enfim, nos concílios ecumênicos de Leão II e de Florença, foi reconhecido tanto pelos latinos como por alguns gregos. A dificuldade está no verbo usado pelos gregos. O credo original, em grego, traz o verbo proceder, que os latinos traduzem por proceder, descender, ter origem em. Mas em grego ele significa uma espécie de fonte primeira. Dessa forma, os gregos não aceitam dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, pois isso equivaleria a dizer que Deus tem duas fontes. É uma confusão linguística, na verdade, né? E a revelação traz claramente que o Pai é fonte de tudo. É ele quem manda o Filho e o Espírito Santo. Nesse sentido, por causa dessa questão linguística, os gregos teriam razão em relação ao filioque, né? Contudo, quando ocorre a tradução para o latim, o verbo perde o sentido grego, o sentido de fonte, e torna-se simplesmente procede. De modo que, quando se diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, significa que o Espírito Santo procede do Pai como fonte pelo Filho. O Pai é fonte e o Filho é aquele pelo qual o Espírito vem. Não há desacordo, mas sim um problema linguístico que gerou um desacordo. Olha que interessante. Que interessante, e como Satanás se aproveita dessas coisas sim, para criar divisões, né? Então, se a gente for dizer, claro, a gente sabe, vamos ser bem honestos aqui, a gente sabe que este não foi o único motivo para separar a igreja oriental da igreja ocidental, né? A igreja ortodoxa da igreja católica. Tiveram outros motivos, mas esse foi um estopim, né? Mas um estopim gerado por uma questão linguística, né? Um problema linguístico gerou um desacordo
que acabou num cisma que dividiu a igreja. E que depois disso tiveram tantas outras diferenças que, infelizmente, até hoje nós não conseguimos voltar, né? Nós não conseguimos voltar a ser uma única igreja. Mas hoje, né, nós continuamos dizendo, sem problema nenhum, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E como é importante, né? Como você explicou agora tão calmamente, né? Tão de forma assim tão didática, né, meu bem? Você explicando fez a gente entender super bem, né? Então, realmente, talvez às vezes até existem problemas assim que são por causa do jeito de falar, né, das pessoas, né? Então, quando alguém explica assim dessa forma tão bem, a gente acaba entendendo sem problema nenhum. É isso mesmo. Então, tá bem. Nós vamos encerrando por aqui, né? Não esqueça de assistir os nossos vídeos todos os dias, ao meio-dia, tem vídeo novo. Toda terça-feira temos podcast aqui às 20 horas, às vezes doentes, né? Mas a gente está aqui. Toda quinta-feira tem live, também às 20 horas. Né? As novenas, são mais de 100 novenas, né? E novenas inéditas aí que você não vai achar em canal nenhum, você só encontra aqui. Assista os vídeos sempre até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, né? Dá lá um joinha no vídeo, né? Nem vi se as pessoas curtiram o vídeo de hoje, ó, tem 3 curtidas aqui, mas enfim, né? Que depois quem vai assistir esse podcast que ficou gravado, né? Lembre de enviar um Pix para nós, de qualquer valor. A chave Pix é o nosso CPF, aqui o 020 034 76911. Isso já nos ajuda bastante. Nós estamos aqui em comecinho de mês. Comecinho de mês, a pilha de boletos é muito grande. E não só isso, né? Os nossos tratamentos também, né? Eu faço tratamento todos, né? Com bronquite, asma, e o Rodrigo também agora com esse problema da rinite, do ouvido, que ele, né? Ficou surdo do ouvido esquerdo, né? Então a gente precisa... não falou aqui no começo, mas é isso, né? Precisamos comprar remédios, né? Então envie o seu Pix também, nos ajude, né? Que é muito importante, que Deus certamente vai lhes recompensar. Também você pode nos ajudar através do Apoia-se, né? Você pode se tornar um membro do canal, você pode mandar um super chat, um super sticker, um valeu, se você está vendo o vídeo gravado, enfim, né? Com a graça de Deus, conseguimos chegar ao final desse podcast de hoje. Agradecemos bastante a todos que estiveram aqui com a gente e também aqueles que vão estar depois, né? Que Deus os abençoe imensamente. Continuem rezando por nós, né? Que a batalha é espiritual, né? Sempre, né? Em nome de Patri, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce tua spes nostra salve, ad te clamamus exulis filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Udei invitiamur promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium Confundimus sancta Dei genitrix, nossas deprecationes indespicias e necessitatibus nostris, sede periculus cum libernos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Amém. Em nome de Pátria, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Quinta-feira tem live às 20 horas, você não pode perder. Deus abençoe. Salve Maria. Boa noite. Salve Maria Imaculada. Paz e bem.